Você conseguiria viver em um lugar onde a qualidade do ar é tão tóxica que respirar por um único dia equivale a fumar 2 maços de cigarro? Lugares onde é quase impossível andar pelas ruas por causa do lixo espalhado por todos os lados. Ou comunidades tão isoladas e pobres que a vida ali parece ter parado no tempo, sem acesso à água potável, eletricidade, internet, saúde ou qualquer esperança de mudança. E não estou falando apenas de poluição e pobreza. Estou falando de lugares onde a sobrevivência é uma luta diária, de cidades onde o frio chega a inacreditáveis -70 graus Celsius, a regiões tão quentes que o asfalto derrete sob os pés. Lugares tão superlotados que as pessoas vivem empilhadas, sem espaço, sem privacidade e muitas vezes sem dignidade. No vídeo de hoje você vai conhecer os piores lugares para se viver no planeta. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a sua visão sobre o que é morar em um lugar ruim. Então, coloque a máscara e as luvas e venha comigo nessa jornada perturbadora pelos verdadeiros infernos urbanos da Terra. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Número 1. Ilha de Migingo, Uganda. Localizada no meio do gigantesco Lago Vitória, entre as águas disputadas por Uganda e Quênia, está um dos lugares mais caóticos e sufocantes do planeta. A minúscula ilha de Migingo. Com menos de 2.000 metros quadrados de área total, algo menor do que metade de um campo de futebol, essa rocha infestada de barracos abriga mais de 500 pessoas, formando uma das maiores densidades populacionais por metro quadrado do mundo. Não existe espaço livre. Cada pedaço do chão é ocupado por construções precárias feitas de zinco, madeira, lonas e ferragens reaproveitadas. Os becos entre os barracos são tão estreitos que uma pessoa só consegue passar de lado. Não há árvores, não há saneamento, não há silêncio, apenas barulho, sujeira, calor e um cheiro permanente de peixe podre, urina e fumaça de óleo queimado. A vida em Migingo gira em torno da pesca. O lago é rico em perca do Nilo, um peixe valorizado comercialmente, e é por isso que tanta gente arrisca tudo para viver ali. Mas essa riqueza virou maldição. O território é constantemente disputado entre dois países, Uganda e Quênia, que mantêm patrulhas armadas e disputam o controle das águas e da ilha. Com isso, quem paga o preço são os próprios pescadores, que além de viverem em condições desumanas, ainda precisam lidar com extorsões, ameaças, prisões arbitrárias e conflitos violentos. E não para por aí. Não há escolas, hospitais ou sistema de esgoto. A água que se usa para beber, cozinhar e se banhar é retirada diretamente do lago, contaminada por dejetos humanos, restos de peixe e óleo de motor. A eletricidade vem de geradores improvisados e a comida é repetitiva, peixe frito todos os dias, preparado em fogareiros cercados de moscas. As doenças são comuns e a assistência médica inexistente. Em Migingo, não há refúgio. O calor, a miséria e o barulho são constantes. Os barracos esquentam como fornos durante o dia e viram armadilhas abafadas à noite. Dormir é um desafio. Ter privacidade é um luxo. Ter paz é impossível. Migingo não é apenas apertada. É claustrofóbica, caótica, insalubre, um verdadeiro inferno flutuante no coração da África. E mesmo assim, centenas de pessoas insistem em chamar esse pedaço de rocha de lar. Número 2. Lahore, Paquistão. Agora imagine você vivendo em um lugar tão poluído que o simples ato de respirar se torna um risco diário à sua saúde. Essa é a cidade de Lahore, no Paquistão, que carrega um título sombrio. É uma das cidades mais poluídas do mundo. E isso não é um exagero retórico. É uma realidade comprovada por índices internacionais. Em 2024, Lahore apareceu no topo do ranking global de poluição atmosférica, registrando níveis de partículas tóxicas no ar que ultrapassam em até 30 vezes o limite considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde. O ar é denso, cinzento e pesado. Durante boa parte do ano, uma névoa tóxica encobre os prédios, deixando o céu eternamente opaco. Respirar em Lahore é, literalmente, como fumar 3 maços de cigarro por dia, mesmo que você nunca tenha tocado em um cigarro. Os efeitos disso são devastadores,
Crianças com tosse crônica, idosos com pulmões colapsando e hospitais lotados de pacientes sofrendo de bronquite, asma, infecções respiratórias e câncer de pulmão. E a tragédia vai além do que está no ar. As ruas da cidade são um festival de abandono. O lixo se espalha pelas calçadas, os esgotos transbordam e os canais que cruzam a cidade exalam o cheiro podre de dejetos humanos misturados com resíduos industriais. Em muitos bairros, especialmente os mais pobres, as pessoas convivem com entulhos, mosquitos, ratos, água parada e doenças, como se fosse algo comum. E isso não é tudo. A comida de rua, apesar de abundante e barata, é frequentemente preparada em condições alarmantes: óleo reutilizado, mãos sujas, utensílios lavados com água contaminada e bancadas cobertas de moscas. As feiras populares de Lahore são uma mistura de aromas e podridão, onde o sabor e o risco de intoxicação alimentar caminham lado a lado. Viver em Lahore é estar constantemente exposto a um veneno invisível, um veneno que entra pelos pulmões, pela água, pela comida e pelo silêncio de um sistema que finge não enxergar que sua população está sufocando todos os dias. Número 3. Dharavi, Índia. No coração de Mumbai, a cidade mais populosa da Índia, encontra-se Dharavi, a maior favela da Ásia e uma das mais densamente povoadas do mundo. Com mais de 1 milhão de pessoas vivendo em apenas 2,1 quilômetros quadrados, Dharavi é um verdadeiro labirinto humano, onde cada centímetro conta, e até o ar parece disputado. As casas são minúsculas, empilhadas umas sobre as outras, separadas por vielas tão estreitas que duas pessoas não conseguem passar lado a lado. Durante o dia, o calor se acumula como numa estufa. À noite, falta ventilação. A água encanada chega por algumas horas por dia, quando chega, e o esgoto corre a céu aberto entre as construções, onde crianças brincam descalças e o lixo se acumula nos cantos. Na verdade, o lixo está em todos os lugares, no chão, nos becos, nos telhados e até flutuando nos pequenos canais que cortam a comunidade. É impossível escapar da sujeira. Mesmo assim, Dharavi é um mundo à parte. Estima-se que existam mais de 15 mil pequenas fábricas funcionando dentro dos barracos. Plásticos reciclados, tecidos, cerâmicas, artigos de couro, doces, tudo é produzido ali, em condições precárias, por trabalhadores informais que ganham menos de $2 por dia. A economia subterrânea da favela movimenta milhões, mas o dinheiro quase nunca chega a quem realmente precisa. A superlotação é um perigo constante. Quando doenças surgem, se espalham com rapidez. Dharavi não é só uma favela. É um retrato cruel da desigualdade, um reflexo brutal de um sistema que permite que milhares sobrevivam sem espaço, sem saúde, sem segurança e sem alternativas. É, sem dúvidas, um dos piores lugares para se viver. Número 4. Yakutsk, Rússia. Se você gosta de frio ou tem vontade de ver neve, é melhor rever suas escolhas antes de cogitar visitar Yakutsk na Rússia. Esqueça o charme das paisagens brancas ou o aconchego de um chocolate quente. Aqui, o frio é brutal, implacável e perigoso. As temperaturas frequentemente chegam a menos 50 graus Celsius. Uma simples demonstração do ambiente é que a água, ao ser fervida e jogada no ar, se transforma instantaneamente em cristais de gelo. A menor temperatura já registrada na região foi de menos 71 graus Celsius. Um marco que a coloca entre os lugares habitados mais gelados do planeta. E não se trata de um vilarejo isolado. Yakutsk tem mais de 330 mil habitantes, que vivem o ano inteiro nessa cidade congelada. O inverno dura até 8 meses, e durante boa parte desse tempo, o sol mal aparece. O frio não é apenas desconfortável, ele transforma completamente o modo de vida. As pessoas saem às ruas encapuzadas, com 5 ou 6 camadas de roupas, óculos protetores e máscaras. O contato com o ar pode queimar a pele em poucos minutos. Carros só funcionam se ficarem ligados o dia todo ou se tiverem aquecedores acoplados aos motores. Os edifícios são construídos sobre pilares, porque o solo, conhecido como permafrost, é eternamente congelado. Qualquer tentativa de construção direta derrete o chão, o que pode afundar casas inteiras. Para se ter uma ideia, os mercados vendem carne e peixe congelados ao ar livre, sem precisar de freezers, porque tudo já congela naturalmente. Até os aparelhos eletrônicos sofrem. Celulares, câmeras e baterias
simplesmente param de funcionar ao ar livre. E mesmo assim, os moradores de Yakutsk trabalham, estudam, se casam e criam seus filhos em uma cidade onde, literalmente, até o tempo parece ter congelado. Número 5. Gaza, Palestina. Se em alguns lugares a pobreza, a falta de recursos e a precariedade da infraestrutura já tornam a sobrevivência difícil, em Gaza, o maior problema tem um nome ainda mais cruel: guerra. Localizada entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo, a faixa de Gaza é um território palestino onde mais de 2 milhões de pessoas vivem cercadas, bombardeadas e isoladas, em uma das áreas mais densamente povoadas e conflituosas do planeta. Gaza é frequentemente descrita por organizações internacionais como a maior prisão a céu aberto do mundo. Os moradores não têm liberdade de ir e vir. As fronteiras são bloqueadas. O espaço aéreo é controlado. A entrada de produtos, medicamentos, combustível e alimentos é rigidamente limitada. E quando há escaladas de conflito, a destruição é imediata. Mísseis, drones, explosões e escombros se tornam parte da rotina. Casas são frequentemente reduzidas a ruínas. Escolas são atingidas. Hospitais colapsam com a chegada dos feridos. Crianças crescem traumatizadas. Não há como fugir, porque não há para onde ir. Mesmo quem sobrevive fisicamente, carrega cicatrizes mentais que duram para sempre. A infraestrutura é precária. O sistema de energia elétrica opera, em média, apenas 4 horas por dia, quando não está completamente interrompido. A água encanada, quando chega, é imprópria para consumo, forçando famílias inteiras a depender de caminhões-pipa, que nem sempre aparecem. O desemprego beira os 50%, e mais de 80% da população depende de ajuda humanitária para conseguir comer. A cada novo conflito, Gaza se reconstrói parcialmente, apenas para ser destruída de novo. O medo é constante. As sirenes anunciam o terror e os abrigos subterrâneos se tornam refúgios de vida ou morte. Mas não há segurança, nem mesmo dentro de casa. Viver em Gaza é viver com medo. Medo de bombas, de fome, de não conseguir proteger seus filhos. É viver com a sensação de que o mundo esqueceu você. Ou pior, de que nunca se importou. E mesmo assim, milhões resistem todos os dias em um dos lugares mais devastados, inseguros e impossíveis de se viver do planeta. Número 6. La Rinconada, Peru. A mais de 5.100 metros de altitude, encravada nos Andes peruanos, existe uma cidade onde respirar dói, onde a pobreza é extrema e onde a ausência de lei transformou a vida cotidiana em um caos permanente. O nome desse lugar é La Rinconada, a cidade mais alta do mundo e uma das mais difíceis de se viver. O oxigênio é tão escasso que recém-chegados costumam sentir tonturas, náuseas e dores de cabeça constantes. Os efeitos da altitude são devastadores: doenças respiratórias, pressão alta, insônia e fadiga crônica. Mesmo para os nativos, cada movimento é cansativo. Correr? Impossível. Trabalhar? Um desafio diário. A cidade não tem saneamento básico nem água potável encanada. A maioria dos moradores coleta água de geleiras próximas, que já estão contaminadas por mercúrio e metais pesados usados na mineração. E é justamente isso que atrai milhares de pessoas até essa cidade: o ouro. La Rinconada é uma cidade construída sobre promessas de riqueza, mas sustentada por trabalho escravo, exploração extrema e miséria absoluta. Quase todos os moradores trabalham em minas artesanais ilegais. Os salários são instáveis. Muitos trabalham semanas sem receber, na esperança de encontrar alguma pepita escondida na lama. A cidade não tem polícia efetiva, nem administração pública. Não existe coleta de lixo, hospital ou fiscalização sanitária. As ruas são esburacadas, os barracos são frágeis e o cheiro de esgoto e podridão se mistura à fumaça tóxica das fornalhas de ouro. La Rinconada é o retrato da desesperança. Não há árvores, não há verde, não há descanso. Viver aqui é como habitar o topo do mundo, mas no fundo do poço. Número 7. Makoko, Nigéria. Você pode até ter conhecido alguma favela, mas essa sem dúvida irá lhe deixar surpreso. Na cidade de Lagos, na Nigéria, há um lugar onde a terra firme dá lugar à água suja e onde a pobreza não caminha, ela flutua. Makoko é conhecida como a maior favela flutuante do mundo,
uma comunidade construída sobre estacas de madeira cravadas no leito de uma lagoa contaminada, onde milhares de pessoas vivem em barracos suspensos, canoas improvisadas e passarelas precárias. Estima-se que mais de 250 mil pessoas vivam nesse emaranhado de madeira, zinco, lama e sofrimento. A maioria nasceu ali e nunca viu outro tipo de vida. Não há sistema de esgoto, nem água potável, nem coleta de lixo regular. Tudo vai direto para a água, que por sua vez é usada para pescar, cozinhar, lavar roupas e até mesmo para o banho. O cenário é de abandono completo. As casas são montadas com o que se tem: restos de madeira, telhas velhas, pedaços de ferro, lonas plásticas. Algumas mal se sustentam em pé. O calor é sufocante. E o cheiro? Uma mistura de peixe podre, fezes, urina e fumaça de carvão. Crianças brincam nessas águas poluídas como se fosse algo normal, nadando entre sacolas plásticas, garrafas boiando e dejetos humanos. Mas o mais impressionante é que, mesmo sobre estruturas de madeira instáveis, Makoko tem comércio, igreja, escola e até um bordel. A sobrevivência ali é tão difícil que muitas mulheres, sem alternativas, acabam se prostituindo para conseguir comida, carvão ou roupas para os filhos. A pobreza empurra todos para decisões extremas. Makoko é um retrato de resistência, mas também de esquecimento. O governo da Nigéria frequentemente se refere ao local como uma ocupação ilegal e já tentou desalojar parte da comunidade à força. Ainda assim, o povo continua, mesmo quando as fortes chuvas invadem os barracos, levando embora o pouco que muitos demoraram anos para construir. E mesmo assim, a vida não para. Barcos fazem o papel de carros, canoa vira escola. E os sonhos de quem mora ali seguem tentando flutuar, mesmo em um mar de abandono. Número 8. Agbogbloshie, Gana. Você conseguiria morar em um lugar onde vários países despejam seus lixos? Você deve estar pensando, um lugar desses é impossível de viver, certo? Mas e se eu te disser que milhares de pessoas vivem ali, todos os dias? Estou falando de Agbogbloshie, nos arredores de Accra, capital de Gana, um dos lugares mais tóxicos da Terra, onde o lixo eletrônico do planeta inteiro é jogado sem dó nem disfarce. Celulares quebrados, televisores antigos, placas-mãe de computadores, notebooks velhos, fiações, geladeiras, impressoras, tudo vem parar aqui. Milhares de toneladas de lixo digital chegam semanalmente da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, sob a desculpa de que seriam equipamentos reaproveitáveis. Mas a verdade é que Agbogbloshie virou o depósito mundial da tecnologia descartada. E no meio desse mar de entulho tóxico, há crianças correndo, adolescentes queimando fios para extrair cobre e homens respirando fumaça negra todos os dias. A cena é surreal. Chamas abertas no chão, trilhos de fumaça cobrindo o céu, pessoas com os rostos sujos, olhos ardendo e mãos queimadas. Tudo isso para conseguir algumas poucas moedas por quilo de metal vendido. Agbogbloshie tem uma população estimada de mais de 40 mil pessoas, vivendo entre sucata, fumaça tóxica e lixo eletrônico em decomposição. O solo está envenenado por chumbo, cádmio, mercúrio, arsênio e outras substâncias cancerígenas. A água é imprópria para consumo. O ar carrega partículas tão pequenas e tóxicas que entram direto nos pulmões. As pessoas adoecem, mas continuam, porque sobreviver aqui vale mais do que ter saúde. É um lugar onde o futuro é queimado em fogueiras e o presente é feito de fumaça, dor e abandono. Agbogbloshie não é só um lixão, é o pior retrato da desigualdade global. Um lugar onde os ricos jogam fora seus excessos e os pobres pagam o preço com o próprio corpo. Número 9. Kutupalong, Bangladesh. Quando se pensa em campos de refugiados, a imagem que vem à mente é de tendas temporárias, ajuda humanitária e abrigo provisório. Mas em Kutupalong, no sudeste de Bangladesh, essa ideia desaparece rapidamente. Aqui, o que era para ser um local emergencial virou uma cidade improvisada, caótica, vulnerável e sem horizonte. Com mais de 900 mil refugiados, a maioria da etnia Rohingya, Kutupalong é hoje o maior campo de refugiados do mundo. Essas pessoas fugiram de massacres, perseguições religiosas e violência extrema em Myanmar, seu país de origem, apenas para encontrar uma nova forma de sofrimento: superlotação,
miséria e abandono. As barracas, feitas com qualquer material possível, cobrem morros e vales. As ruas são de barro, os becos estreitos e o calor é insuportável. Quando chove, a lama cobre tudo. Quando o sol castiga, o ar se torna sufocante. Não há sistema de esgoto adequado. As latrinas são precárias e doenças se espalham com rapidez. Diarreia, tuberculose, hepatite, infecções de pele e respiratórias. A comida é racionada, a água limpa, quase inexistente. E mesmo em meio a tanta dor, o medo continua. Muitas dessas pessoas não têm documentos e vivem sob risco constante de deportação, violência ou extorsão. Não podem sair do campo livremente. Não têm direito a estudar, trabalhar ou reconstruir suas vidas. Kutupalong não é apenas um lugar difícil. É uma prisão sem grades, onde o passado foi perdido, o presente é cruel e o futuro simplesmente não existe. Número 10. Cidade do Lixo, Egito. Longe das pirâmides e dos cartões postais egípcios, existe um lugar onde o luxo das antiguidades dá lugar ao cheiro de podridão. Manshiyat Nasser, conhecida como a Cidade do Lixo, é um bairro onde o lixo da capital do Egito se transforma em moradia, sustento e prisão para milhares de pessoas. Aqui, a realidade não é apenas suja, é sufocante. Com uma população estimada em mais de 60 mil habitantes, a Cidade do Lixo é o maior centro informal de coleta e reciclagem do mundo. Todos os dias, toneladas de lixo da região metropolitana do Cairo, uma das mais populosas da África, são trazidas para cá por carroças, caminhões improvisados e até motocicletas. E é entre esse lixo que as pessoas vivem, trabalham, comem e dormem. As ruas são literalmente cobertas de resíduos. Sacolas plásticas, restos de comida, móveis quebrados, papelão, carcaças de eletrodomésticos, fraldas usadas, pedaços de animais mortos. O chão já não é visível. As casas são construídas com o que sobrou do lixo dos outros. Para você ter uma ideia, até em cima dos telhados há pilhas de lixo empilhadas para secar, armazenar ou separar. O cheiro é insuportável e o risco de incêndio é constante. É comum ver crianças brincando sobre as montanhas de lixo, pulando entre sacos abertos com larvas e restos orgânicos. Pessoas cozinham ali mesmo, no meio dos entulhos, usando fogareiros enferrujados ao lado de lixo orgânico e animais. Mas, como essas pessoas conseguem morar aqui? A resposta é que elas fizeram do lixo o seu ofício, a sua rotina e, de certo modo, sua sobrevivência. São conhecidas como Zabalim, o povo do lixo, uma comunidade majoritariamente cristã copta, historicamente marginalizada no Egito. Eles criaram um sistema rudimentar, porém surpreendentemente eficiente, de reciclagem manual que transforma até 80% dos resíduos em materiais reaproveitáveis, muito mais do que o sistema de reciclagem de várias cidades modernas. Em Manshiyat Nasser, o lixo não é apenas lixo, é paisagem, é rotina, é destino. Viver na Cidade do Lixo é crescer entre ratos, fumaça e entulho. É existir onde o mundo já jogou fora qualquer esperança. Em resumo, esses são apenas alguns dos lugares mais extremos, perigosos, sujos e desumanos do planeta. Cenários que parecem irreais, mas onde milhões de pessoas vivem todos os dias, enfrentando o abandono, a fome, a poluição, a guerra e a falta total de dignidade. Lugares onde, sinceramente, eu particularmente não gostaria de morar. E imagino que você também não. Agora conte pra gente, o que mais te chocou nesse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.